A agenda do ex-presidente Lula em Belo Horizonte nesta sexta-feira prevê uma conversa com aliados mineiros. Entre eles, o mais importante, o PMDB. Está comigo o deputado Sávio Souza Cruz, secretário-geral do partido e líder da minoria na Assembleia. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, qual que é o caminho mais provável hoje para o PMDB? O PMDB é aliado do PT. Nessas eleições estaduais, como é que o senhor vê o caminho mais provável do partido? O PMDB está em Minas Gerais desde 2003, de uma certa forma, na linha de frente da oposição ao governo tucano, que hoje começa a se revelar na sua inteireza o grande desastre que promoveu em Minas. Minas Gerais crescendo menos que o Brasil, Minas Gerais o único estado da federação onde a criminalidade aumenta. Nós aqui em Belo Horizonte, particularmente, estamos vivendo, e na região metropolitana, uma crise de absoluta insegurança, de uma sensação das pessoas não terem tranquilidade de sair em casa, mas as propagandas do governo continuam dizendo que Minas Gerais vai muito bem. A educação e a saúde em Minas Gerais, desde 2003, não recebem o mínimo condicional, e Minas Gerais, nesse período, foi o estado que mais se endividou e cresceu menos que a média do Brasil. Essa é a tragédia do legado que os tucanos deixarão. Significa dizer que o PMDB vai permanecer na oposição. Como sempre esteve. Até quando o PT fraquejou e deu sinais de aproximação com esse projeto... Você se refere a 2008 com a aliança para eleger Márcio Lacerda. Na linha de frente da oposição estava o PMDB e continuamos nessa linha de coerência desde 2003. Mas, então, o PT terá um candidato próprio, isso já está colocado, inclusive o presidente Lula vem a Minas extraoficialmente para lançar a candidatura de Fernando Pimentel. É o aniversário do PT, mas é o lançamento da candidatura dele. O PMDB se coloca na oposição, mas ainda não se posicionou como vai caminhar nas eleições. E é isso que eu queria que o senhor me dissesse. Isso avançou dentro do partido? Vai ter candidatura própria, não vai? Eu não vejo assim, Vivi. Eu vejo o seguinte, o PMDB e o PT, em 2014, terão uma estratégia comum. Essa estratégia comum pode ser a candidatura, uma coligação desde o primeiro turno, ou pode ser cada um ter o seu candidato para unir no eventual segundo turno. Do que depende definir essa estratégia? Acho que amadurecer até a época das convenções. Porque são dois partidos, diferentemente da maioria, que praticam democracia interna. O partido, por exemplo, do PSDB, é muito comum os caciques saírem, vão num restaurante de luxo e saem com a informação, é o fulano. O cacique Mor, o imperador de Minas, o Aécio, decidiu desaposentar o ex-ministro Pimenta da Veiga, dando uma linha de frente do Instituto da Desaposentação, e falou que é ele que é o candidato, e todo mundo acatou. Quer dizer, isso não funciona num partido como o PMDB, que nasceu justamente na luta pela redemocratização e não teria isso se não a praticasse. Então, o partido tem, por hábito, consolidar as suas decisões nas convenções. Agora, eu não tomo como certa ainda a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Não, porque eu acho que se nós caminharmos para uma candidatura única, tanto pode estar à frente desse projeto um nome do PT como um do PMDB, como aliás esteve em 2010, onde o nome do PMDB é que esteve à frente com o PT de vice. Então, eu acho que essas discussões, o PT tem o seu pré-candidato, o PMDB tem nomes colocados como pré-candidaturas, e isso vai ser colocado numa mesa de discussões para a gente ver qual é o melhor desenho e aí sim, ver se as nossas convenções acatam aquele desenho que as executivas, os diretórios consideram mais importante para encerrar esse ciclo de desgoverno em Minas Gerais, um governo que só se preocupa com a mídia, com a propaganda, com o marketing, criando essa esquizofrenia política em Minas, uma Minas real completamente divorciado da Minas do marketing. Aliás, nós vivíamos na Assembleia essa semana uma homenagem tocante, onde o setor publicitário presta uma grande homenagem ao governador de Minas e ao presidente da Assembleia como os benfeitores do setor em Minas Gerais. São mesmo, são usando o dinheiro da população para fazer propaganda. Agora, deputado, o PMDB vai inteiro para essa eleição?
vai inteiro, assim, sem divisão? A decisão que tomar, seja para ter um candidato próprio, seja para apoiar o candidato do PT, e, né, se unir ao candidato PT, ele vai inteiro? Essa pergunta vale para qualquer partido em qualquer decisão. Em qualquer. Mas eu estou querendo saber o PMDB. Não, claro, mas se vale para todos, vale para o PMDB. A decisão ela tem que ser tomada, inclusive no sentido de que a proporção de descontentes, de desgarrados do projeto seja a menor possível, né? E o que eu percebo hoje no PMDB é que essa visão de um partido que já deliberou pelo menos 3 vezes na executiva, quando levada a questão sobre qual o posicionamento do partido em relação ao governo do PSDB, e 3 vezes foi retomada a decisão, sempre por unanimidade, reafirmando a nossa posição contrária ao governo que os tucanos fazem em Minas Gerais. Então, dentro dessa linha de coerência, por hipótese, um absurdo, nós estamos há 11 anos na oposição, estamos no 12º ano na oposição, de repente o partido decide fazer o jogo dos tucanos. Isso não vai encontrar adesão da massa do partido. Só pontuar uma coisa, mas se a gente deputado, para o senhor responder. vai na nossa linha política, na linha que nós estamos tratando, na linha que nós estamos vivendo há mais de uma década, eu acho que as eventuais dissensões, embora naturais, serão pequenas. O senhor acha que é pequeno? Por exemplo, o senador Clésio Andrade, ele chegou a dizer abertamente que defender abertamente uma aliança com o PSDB, que tem sido o adversário do PMDB no Estado, não é? E nacionalmente também, né? Já tem algum tempo que eu não falo isso mais, mas... Pois mas assim, não é muito antigo, não. Não, mas olha só, o senador Clésio Andrade foi vice, ele veio de lá, né? Então ele não viveu essa história que eu estou relatando aqui. Mas na filiação dele, eu fui um dos oradores, e isso está registrado, quem quiser, inclusive está no YouTube. Uma das coisas que eu chamo a atenção é que ele observasse que ele estava se filiando num partido que estava, àquela época, eu dizia, há quase 10 anos na oposição. Ele tomou a decisão de vir para um partido de oposição. Ele não pode em nenhum momento esquecer que ele tinha todas as opções para se filiar, devia ter outros convites, e optou por se ingressar num partido que estava há uma década fazendo oposição ao governo, que ele participou, inclusive. E que ele chegou, inclusive, a participar como vice-governador. Tomada essa decisão, ele precisa se enquadrar no projeto do partido, na visão que o partido tem dessa gestão, e não tentar alterá-la. Mas eu acho que esse é muito jogo, aquele jogo assim da política real, da realpolitik, de valorizar, eu posso ir para lá, mas posso ir para cá. Eu não gosto, que parece conversa de rameira. Mas olha, o presidente do PSDB mineiro, o Marcos Pestana, deputado Marcos Pestana, disse essa semana aqui que está em tratativas com o PMDB, que não descarta a possibilidade, se não do PMDB ser um aliado, que é o que eles gostariam, né? Porque isso naturalmente tiraria a força do PT, né? na disputa. Sem o aliado PMDB, o PT estaria enfraquecido. Se não isso, o PSDB poderia, pelo menos, dividir. Isso né? é mais ou menos como... ele está em tratativas com algumas figuras do PMDB. Isso é mais ou menos como eu tenho expectativa de ter o apoio dele, de ter sido preterido por uma candidatura de desaposentação e de ter um requiem da sua pré-candidatura sem ter sido prestigiado por ninguém da direção do partido, nenhum deputado estadual ou federal. Quer dizer, se prestou ao papel de legitimar uma candidatura do bolso do colete. E eu dizer aqui que tem expectativa do Marcos Pestana se revoltar com a decisão do partido e vir apoiar o nosso projeto. É mais ou menos o mesmo sentido. Mas ele, então, como presidente do PSDB Mineiro, não está conversando com membros lideranças do PMDB? Eu vou repetir um chavão que eu já falei muitas vezes. Até países em guerra conversam através de seus embaixadores. Então, ele estar conversando com o PMDB, se eu encontrar com ele aqui, nós vamos conversar de forma mais amena. Mas é preciso que a gente respeite até o alinhamento político de cada partido. E é difícil as pessoas não compreenderem um partido que está há 12 anos na oposição, imaginar que ele pode estar do lado de quem há 12 anos ele se opõe.
As bancadas, né? A bancada tanto a federal quanto a estadual. O senhor sabe dizer assim qual que é eu acredito que a estadual certamente o senhor deve saber. Qual que é a posição, já tem uma posição dominante nessas bancadas sobre o que deve fazer, o que o PMDB deve fazer nessas eleições, como deve participar? As bancadas, elas são muito assim, representadas na executiva. A executiva, todas as vezes que foi instada para deliberar sobre a posição do PMDB, e sempre por unanimidade, se manifestou contrário ao projeto dos tucanos. Então, acho que as bancadas, eu não convivo, obviamente, o dia a dia da bancada federal, mas eu vi, por exemplo, nesse mesmo programa, a entrevista do deputado Mauro Lopes, secretário-geral nacional, em que ele fala claramente que está decidido, que nós vamos manter essa unidade política com o Partido dos Trabalhadores, que fala com autoridades de membro da bancada e de secretário-geral nacional. O deputado Antônio Andrade está voltando, vai reassumir, deixar o Ministério da Agricultura, não é? Porque será candidato seguramente em 2014, e reassume a presidência do PMDB Mineiro. Não é? Que o deputado Saraiva Felipe é que estava interinamente no cargo. Isso. A volta dele, né, que tem uma posição clara de aliado, né, de defesa da aliança com o PT, a volta dele, o senhor acha que vai pesar de alguma forma no encaminhamento dessa discussão? Você lembra bem, o nosso presidente hoje é ministro do governo federal. O nosso presidente em exercício foi ministro do presidente Lula. Quer dizer, essa nossa participação num projeto divergente do projeto dos tucanos em Minas é antiga, né? E o retorno do ministro Antônio Andrade para a presidência, eu acho que apenas dá continuidade na nossa linha política, que não mudou, inclusive depois do seu licenciamento e a posse do deputado Saraiva como presidente em exercício. Uhum. O senhor e a bancada e o bloco Minas Sem Censura vai se encontrar com o ex-presidente Lula, não é? Nesta sexta-feira. O que o senhor espera? Ele vem naturalmente como um articulador, representando a presidente, representando o PT e com a força que ele tem, né? A força política que ele tem. Qual que é a expectativa que o senhor tem desse encontro? Olha, acho que um encontro, claro que vai ser um encontro festivo, é aniversário do Partido dos Trabalhadores, deve haver as comemorações, e ele manifestou o desejo de ampliar e ter uma conversa política com o Bloco Minas Sem Censura. Isso, de uma certa forma, para nós é motivo de um registro assim, muito até festivo, porque quando nós, com muito sacrifício e com muita oposição por parte do governo do Estado, conseguimos lá atrás fundar o Bloco Minas Sem Censura, cujo nome já denuncia o estado de exceção que os tucanos impuseram em Minas, cerceando toda a liberdade de informação, comprando na grande imprensa, etc. O nome do bloco já foi a denúncia desse processo. E depois, agora, cerca de um ano atrás, quando nós refundamos, recriamos o bloco, mantivemos o nome, resgatando essa unidade dos dois maiores partidos da oposição aqui em Minas Gerais, o PMDB e o PT, para que a gente possa construir juntos um projeto para mudar Minas Gerais. De fato, Minas Gerais é um estado que se empobrece, Minas Gerais cresce abaixo da média do Brasil e cresce aprofundando as desigualdades, Vivian. A participação do norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha no PIB do estado tem caído, e num PIB que cresce menos que o Brasil. Hoje, Minas Gerais, em termos de PIB per capita, está num trágico 10º lugar. Um estado com a nossa história ficar em 10º lugar em PIB per capita, em 20º lugar no ranking de crescimento dos estados, em 1º lugar no ranking dos endividamentos, e um estado que há 12 anos não cumpre o mínimo da educação e da saúde, isso com a conivência do Ministério Público, do Judiciário, do nosso Tribunal de Faz de Contas, e nós precisamos mudar essas coisas. Pois é, 12 anos. 12 anos e um governo que vai entregar, pelo menos aparentemente, pelos últimos números, com uma boa aprovação.
O que, enfim, a oposição pretende fazer para tirar os tucanos depois de 12 anos de poder? Vives, isso é uma questão assim, fundamental. O Brasil é o único país do mundo onde os governantes podem usar dinheiro público para fazer propaganda de si mesmos sem limites. E em Minas Gerais isso foi levado ao extremo. Foi levado ao extremo, inclusive, de pelo montante impor a censura. Você acha que isso é que traz a boa avaliação? O primeiro-ministro Winston Churchill dizia que não existia opinião pública, existia opinião publicada. Os tucanos construíram a opinião publicada, cerceando a imprensa, fazendo com que alguns veículos, inclusive, publicassem releases como se matérias jornalísticas fossem. Mas você acha que a população não sente na pele eu problemas? acho que começa a sentir, as camadas mais informadas da população começam a ver que tem alguma coisa errada. A Minas que eles assistem na televisão não é a Minas que eles vivem. A segurança que eles observam nas peças publicitárias não coaduna com as notícias dos assassinatos, dos homicídios, dos sequestros, das explosões de bomba que eles veem no noticiário todo dia. Minas Gerais, aliás, é o único estado do Sudeste onde a criminalidade aumenta. Isso tudo porque converteram Minas Gerais num comitê eleitoral. Só tem um projeto em curso em Minas, que é a candidatura do senador Aécio. Eu até brinco que a cidade administrativa não precisou nem mudar a sigla, CA, virou Comitê do Aécio. E aí não há preocupação com a saúde, com a educação, com a segurança, na sala de aula, no hospital, nas ruas. Só tem preocupação com a segurança, com a educação e com a saúde nas peças publicitárias. E aí cria isso que eu chamo da nossa esquizofrenia política. A existência de duas Minas completamente diferentes que não dialogam entre si. A Minas do marketing, transformada numa espécie de filial do paraíso, e a Minas real, onde os problemas continuam aguardando todas as soluções. Eu acho que o processo eleitoral vai dar chance de a gente mostrar para as pessoas que não julguem o governo pelas peças publicitárias. Julguem a escola não pela propaganda do ator Milton, da Débora Falabella, mas pela escola do filho. Julgue a segurança não pela peça publicitária, mas pelo que vê nas ruas. Se tem coragem de deixar os filhos sair e chegar à noite sozinho. Julgue a saúde não pelas peças publicitárias, mas pelo atendimento que tem nas unidades do governo do Estado. Você acha que segurança vai ser o tema central? Vai ser um dos temas importantes no debate em Minas Gerais, dada a situação de absoluto caos em que nós chegamos pela desatenção do governo do Estado com o setor, colocando o foco só nas propagandas da segurança. Agora, deputado, levando em conta aí a possibilidade do PMDB ter candidatura própria, esse embate, então, poderia ir para um segundo turno, não é? Fala com o PT de vice? Com o PT de vice ou com o PT na cabeça de chapa. Poderia ir para um segundo turno. Não, o que o senhor acha que seria melhor? Na sua opinião, o que seria mais estratégico? Eu sei que o senhor disse no começo da entrevista que essa seria uma discussão mais para frente. Você me pergunta a minha opinião. Eu prefiro que nós nos unamos desde o primeiro turno. O senhor não tem medo da polarização? Não, eu busco a polarização. Acho que é isso que é importante. O senhor acha que vai ser diferente de 2010? Completamente diferente, porque vai ser eleição para valer. Há 12 anos nós não temos eleição. Há 12 anos nós não temos em Minas uma eleição para valer. Era um jogo de compadre. Foi 2 Lulés e um Dilma Zia. O governo do Estado fingia que apoiava o candidato à presidência da República e vice-versa. Agora o jogo é para valer. Agora nós temos que ir para a polarização e mostrar o que foi a destruição de Minas Gerais. O senhor acha, então, que é a primeira vez que vai ter um antagonismo em 12 anos, mesmo? A última eleição polarizada, real, de disputa... A nacional. O senhor está se referindo... Não, a última eleição em Minas foi a disputa que ganhou Itamar Franco. Depois disso, nós tivemos 3 eleições de mentirinha. 3 eleições de mentirinha, em que o governo do Estado fingia que apoiava o candidato do PSDB, fosse ele Alckmin ou Serra, e o governo federal também fingia que apoiava o candidato das oposições aqui. Foram os famosos 2 Lulés e um Dilma Zia. Agora nós caminhamos para ter uma eleição real, uma disputa real, em que, de fato, nós teremos chance de destrinchar o que foi a destruição desse Estado nos 12 anos de governo do PSDB. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Boa reunião com Lula. O senhor acha que ele vai ajudar aí a, enfim, fechar esse arranjo aqui em Minas? Mas só para fechar a minha posição, que você me convidou a dar o meu desejo, é o PMDB na cabeça, com o PT integrando a chapa, e para a gente chegar
e de novo ao Palácio da Liberdade com o governador do PMDB. Certo. O senhor acha que esses, só para completar aqui uma ideia que me passou, o senhor acha que esses problemas que estão tendo em nível federal, da bancada do PMDB lá no Congresso, com a presidente Dilma, enfim, esses ruídos de comunicação, essas discussões em torno da substituição dos ministros, que isso pode contaminar de alguma forma as discussões aqui em Minas? Não, não creio. Não creio. Minas Gerais, desde a reeleição do presidente Lula, naquela época foi o único diretório estadual do PMDB que apoiou Lula foi Minas, sabia disso? Oficialmente. Então Minas Gerais é vanguardista no sentido de buscar um projeto novo para o país, diferentemente dos projetos tucanos, que é um projeto que exclui a maior parte da população, que tem muito compromisso com as elites, onde povo é um detalhe, algo secundário. Minas Gerais, o PMDB de Minas foi o precursor em romper com esse modelo e buscar um projeto que fosse para a maior parte da população do país. Agora é para valer. Obrigada pela presença. Eu conversei com o deputado Sávio Souza Cruz, ele é secretário-geral do PMDB Mineiro e líder da minoria na Assembleia. Nosso assunto aqui é as eleições de 2014, como é que o PMDB está pensando em participar dessas eleições, e o deputado fala aqui que o PMDB se mantém na oposição e muito provavelmente em aliança com o PT. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.